Na Semana da Consciência Negra, nós temos o prazer de receber aqui em nossos estúdios, no podcast da Alesp, a deputada do PSOL, a deputada Paula, da bancada feminista. Muito obrigada. Imagina, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O que representa a consciência negra? E a partir desta data, 20 de novembro, cuja data os deputados, então, aprovaram a criação de um feriado para que se transporte mais e para que se estude mais esse assunto. O que significa? Bom, esse dia é um dia muito importante para a gente. Agora, felizmente, um dia que é feriado no estado de São Paulo. Então, o feriado da Consciência Negra é reconhecido, agora sancionado pelo governador, como um dia importante para o estado, que entra oficialmente no calendário. E por que esse dia é tão importante para nós, pessoas negras do Brasil? Porque foi o dia que o movimento negro escolheu para a sua luta, para reconhecer a luta do povo negro. Muita gente fala bastante sobre o dia 13 de maio, que é o dia da abolição da escravidão, mas para nós é importante marcar que o dia 13 de maio foi um dia importante, é o dia da abolição da escravidão, mas ele não é um dia que resolveu os problemas do povo negro. Pelo contrário, dia 14 de maio ele existe, o dia da pós-abolição, e é um dia em que pessoas foram jogadas na rua sem mercado de trabalho, sem direito à terra, a terra que as pessoas trabalhavam. Sem comida, sem casa. Exatamente. Então, pós-abolição para o povo negro, até hoje né? A história brasileira conhece as pessoas negras por mais tempo como coisas, como objetos, do que como seres humanos. A gente tem mais tempo na nossa história de escravidão, de escravização de pessoas negras do que de pessoas negras livres. Então, para a gente marcar o dia 20 de novembro, que é o dia de Zumbi, como verdadeiro dia de luta do povo negro, é algo fundamental. Isso já era uma data municipal em alguns municípios, né? No município de São Paulo, por exemplo, é reconhecido como feriado, também como parte da luta do movimento negro. E agora, felizmente, o deputado Barba encampou essa luta aqui no estado, protocolou esse projeto de lei, o projeto de lei virou lei, foi sancionado e também é feriado aqui no estado de São Paulo. E é hora, então, de discutir as soluções. Com certeza. Discutir as soluções e eu acho que também, como não pode deixar de ser, o diagnóstico, né? Porque muita gente pode perguntar, por que ainda falar sobre isso tantos anos depois, se a abolição da escravidão se deu no dia 13 de maio de 1888, porque tanto tempo depois vocês querem falar sobre isso? E nós queremos falar sobre isso tanto tempo depois, em primeiro lugar, porque essa é uma memória importantíssima de ser resgatada no nosso país. A gente não pode, como eu disse, dissociar a história, a formação do Brasil, a história social do Brasil, a econômica, a cultural, sem entender qual é a participação que as pessoas negras tiveram aqui, sejam elas escravizadas, sejam elas livres, e também porque a gente não quer desconsiderar o fato de que até hoje pessoas negras estão em subempregos, estão com déficit de moradia muito grande, expostas a uma série de situações de violência. Então, para nós, resgatar essa data é uma forma de lembrar a memória dos nossos antepassados que foram trazidos para cá, que foram escravizados, mas também de reconhecer toda a luta que o povo negro até hoje trava e, por isso, pensar as soluções que a gente precisa ter. Deputada, em breve uma nova geração estará chegando à sua família. Tem uma filhinha, a Flora, a caminho. Me dê licença para tratá-la de você. Você tem 30 anos. Como é que vai ser essa nova geração em relação a essa questão da consciência negra, como foi para você 30 anos atrás? Sim. E ao longo dessa trilha? Eu sou já parte de uma geração do movimento negro que teve conquistas importantíssimas que foram calcadas, que foram iniciadas pelas pessoas que vieram antes de nós. Então tem algo no movimento negro que a gente fala muito, que é a importância de reconhecer aqueles e aquelas que vieram antes de nós e que abriram caminhos para que nós estejamos onde nós estamos hoje. É por isso que eu tenho tanto carinho, por exemplo, e tanta admiração pela deputada Alessi Brandão. Porque eu olho para a Alessi e vejo nela uma mulher negra em quem eu reconheço as minhas familiares, por exemplo, as pessoas que vieram de outras gerações, né, antes das minhas, e que abriram caminho. A Alessi abriu caminho no samba, a Alessi abriu caminho na política, e muito do que nós somos hoje, nós devemos a mulheres como a Alessi Brandão. E eu tenho certeza, e isso é uma coisa que eu pretendo ensinar para a Flora, que ela também, como uma menina negra, filha de mãe e pai negro, ela também vai ter essa a necessidade de olhar para trás e de reconhecer o que as pessoas que vieram antes dela fizeram. E eu sei que ainda tem muita luta pela frente. Por exemplo, eu sou parte da geração que conquistou, através do movimento negro e do movimento estudantil, as cotas raciais nas universidades públicas. Isso é um fruto da minha geração. Mas também eu sei que pessoas que vieram antes de mim no movimento negro lutaram e ajudaram a derrubar a ditadura militar no Brasil. E eu tenho certeza que a geração da Flora vai ter outros tantos desafios
Que bom seria se a gente pudesse viver num mundo em que as pessoas negras não estivessem tão expostas à violência. Que bom seria se a gente pudesse viver num mundo em que as pessoas negras tivessem exatamente os mesmos direitos, por exemplo, as mesmas condições de emprego, os mesmos salários do que as pessoas brancas. Então, vendo tudo isso, eu tenho certeza que a geração da agora vai ter muitos desafios, mas que eu espero que ela também saiba reconhecer as lutas e vitórias daqueles que vieram antes dela. Nós teremos desafios, mas também as vitórias e as conquistas já obtidas até agora, como, por exemplo, por você, que faz parte hoje de uma nova legislatura aqui na casa, com 5 membros da comunidade negra. É verdade. Isso pra gente é muito importante. Sempre que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso no plenário. Citei agora há pouco a Alessi Brandão. E a Alessi, no caso, 5 mulheres, né? A Alessi, ela se tornou deputada pela primeira legislação dela, na legislatura dela, em 2010. Então, a Alessi foi eleita no ano de 2010. E antes da Alessi, só tinha tido uma deputada negra aqui na casa, que era a Teodosina Ribeiro. Isso muitos anos antes, cerca de 30 anos antes. A Alessi ficou sozinha como deputada mulher negra aqui na casa por 8 anos, até que em 2018 entraram a Érica Malunguinho e a Mônica Seixas, à época com a bancada ativista, né, representando a bancada ativista. Então, naquela época, até essa eleição agora de 2022, nós só tínhamos tido na história da Alesp 4 deputadas negras ou 4 mandatos. Ao longo de toda a história, em 19 legislaturas. Exatamente. Agora a gente conseguiu avançar um pouquinho nesse número, porque nós somos concomitantemente 5 deputadas negras, né? Os 5 mandatos com deputadas negras aqui na casa, da Alessi, da Mônica, da Ediane, o nosso e o da Tainara. Isso pra gente é uma parte de uma conquista importante. É claro, né, Rê, que ela não significa tudo ainda. Porque as mulheres negras representam muito mais na sociedade brasileira. As mulheres negras são o maior segmento populacional que existe no Brasil. A gente estima que as mulheres negras são cerca de 29% da população brasileira. Segundo o IBGE, a população negra soma 56%. Exatamente. Só as mulheres negras sozinhas são 29% da população brasileira. Esse é um número que é um número bastante alto. E a gente sabe que é também um número que se reverte nas eleições, porque as mulheres negras são parte importante do eleitorado, mas ainda não são a maioria do parlamento. Então a gente olha para o parlamento e infelizmente ainda não se reconhece nos deputados e deputadas, a gente não se reconhece nos projetos de lei apresentados. É por isso que eu defendo muito a importância do aumento da representatividade de mulheres negras na política, e é uma representatividade que tem que vir alinhada com um projeto político, que é o que a gente tenta construir com a bancada feminista. Nem no parlamento, nem no executivo, né? Exatamente, especialmente no executivo, né? No executivo o número ainda é bastante reduzido, são poucas prefeitas, são poucas governadoras, imagina. Secretários. E nunca houve uma presidente mulher negra no Brasil, e inclusive a gente está falando do executivo, mas pode falar também sobre o judiciário, né? Existe uma luta muito grande atualmente de muitas entidades de direitos humanos para que a próxima ministra do STF seja nomeada pelo presidente Lula uma mulher negra. E essa é uma luta muito importante, porque na história do STF nunca houve uma mulher negra nos 130 anos de existência do Supremo Tribunal Federal. Então, veja, eu falei aqui que nós somos a maior segmento populacional do Brasil. Muitas das decisões que passam lá afetam diretamente a nossa vida, e nenhuma de nós nunca esteve lá como ministra. E não é possível dizer que nós não temos condições jurídicas, capacidade para isso. Pelo contrário, existem excelentes juristas negras que poderiam ocupar esse lugar. É por isso também que essa luta por uma ministra negra no STF tem sido encampada não só pelo movimento negro, não só pelo movimento de mulheres negras ou pelo movimento feminista, mas por muitas entidades de direitos humanos que conseguem reconhecer essa importância. Olhando o mundo afora, onde a mulher negra é respeitada na política e tem uma participação bem atuante? Acho que é difícil dizer, porque a gente tem histórias, na verdade, de formação ou de construção do racismo muito diferentes em cada país. Por exemplo, nós temos países em que viveram leis de segregação racial, que não é o caso do Brasil. Então, a gente tem países como os Estados Unidos, como a África do Sul, que viveram diretamente momentos de segregação racial, momentos históricos em que leis separavam quais eram os espaços que negros e brancos podiam frequentar, proibia relacionamentos interraciais. Então, a gente teve, até a história recente do mundo, alguns países que viveram com essas leis. E que são países que também têm uma compreensão diferente sobre a necessidade de combate ao racismo e o que é o conflito racial. E que
que conseguem reconhecer, muitas vezes, a negritude dessas pessoas, de mulheres negras, de homens negros, de uma forma diferente com o que o Brasil faz. A história do Brasil é uma história que tentou colocar na nossa cabeça quase que o racismo não existe, porque não houve uma lei de segregação pós-escravidão aqui no Brasil. Isso é uma falácia, mas que também é muito dolorida para nós. Porque nós, pessoas negras, temos muita dificuldade de nos olharmos no espelho e nos reconhecermos como pessoas negras. Então, muitas vezes a gente vê, por exemplo, os Estados Unidos com uma vice-presidente negra, ou que teve já um presidente negro na sua história, e pode reconhecer isso como um grande avanço. Mas, na verdade, apesar de ser algo bastante importante, é também uma história de formação do racismo que é muito diferente. Lá existe uma concepção de que uma gota de sangue negro torna a pessoa negra. Aqui no Brasil, a pessoa tem que fazer um caminho longuíssimo para ser reconhecida como negra, muitas vezes por ela, por seus colegas, por seus familiares, porque a miscigenação é algo que existe com muita força. O que não significa que não existem pessoas negras, o que não significa que não existe racismo. Só que a nossa forma de racismo ela é muito diferente e muitas vezes é também muito violenta, porque ela não nos permite nos olharmos no espelho e nos reconhecermos como pessoas negras. Em que setor da sociedade ou em que área da nossa vida o racismo é mais doloroso para a pessoa negra? Eu acho que ele acaba sendo doloroso em todas as fases da vida, sabe? Eu sinto que a infância é algo muito difícil, porque a infância tem uma particularidade que é quando as pessoas estão se formando e descobrindo a sua vida. E muitas vezes, eu, por exemplo, vivi momentos sem poucas referências. Quando eu era uma criança negra, há 25 anos, por exemplo, a gente não tinha tanta propaganda de TV que dizia de que forma era para cuidar de um cabelo crespo, que mostrava referência de cabelo crespo, ou livros de literatura infantil que mostravam que uma menina negra podia gostar do cabelo dela, podia valorizar a sua cor de pele, que ela podia ser bonita por isso. Então, nós perseguíamos ideais de beleza. Até mesmo a boneca, né? Que hoje em dia já tem. Boneca, exatamente. Então, nós perseguíamos um ideal de beleza que é um ideal de beleza completamente inatingível por pessoas como nós. Hoje em dia, felizmente, essa parte mudou. Mudou e a gente vê uma luta grande para que crianças negras se reconheçam como bonitas, valorizem a sua cor de pele, valorizem o seu cabelo. Então, acho que a infância é um momento crucial por conta da formação. Mas se eu disser que tem algum momento da vida que não é doloroso, eu vou estar mentindo. Cada vez que eu chego num espaço e não sou reconhecida como deputada, mesmo tendo sido a terceira parlamentar mais bem votada do estado de São Paulo, eu sinto isso completamente doloroso em mim. Porque, na verdade, o imaginário de uma deputada, o imaginário de uma parlamentar, não é o imaginário de uma pessoa como eu, uma mulher negra, jovem, de trança no cabelo ou de cabelo black power. E isso é muito ruim também, porque a gente precisa conseguir mudar na sociedade essa compreensão, essa percepção de que existe um lugar das pessoas negras, existe um lugar das pessoas brancas, e isso é fruto do racismo e da forma como a sociedade brasileira se construiu. Leis ajudam a combater o racismo, ou pelo menos a minimizar os casos? Com certeza. Eu acho que tem leis que que foram criadas ou que vão sendo criadas que podem nos ajudar muito nesse combate. Falo, por exemplo, de leis que criminalizaram ou seguem criminalizando o racismo, a conduta racista. Isso foi também uma conquista, inclusive a lei inicial que combatia o racismo, que criminalizava o racismo no âmbito nacional, é uma lei que eu considero que tinha uma perspectiva equivocada, porque ela punia especialmente questões relativas à segregação. Então, você ser impedido de entrar num espaço por ser uma pessoa negra, você ser impedido de ter um emprego por ser uma pessoa negra, de entrar num elevador, a lei proibia esse tipo de conduta. Mas, como eu disse, a história do Brasil e de formação do racismo no Brasil é de tornar a forma de racismo no Brasil um pouco mais sutil do que essa segregação. O que não significa que seja brando o racismo no Brasil. Mas vou dar um exemplo. Aqui, a gente tem muitas ofensas racistas ligadas a insultos, né? Então, a gente tem visto com muita força o que é a discussão sobre racismo no futebol, a relação disso com os jogadores brasileiros. Nós apresentamos aqui na casa, inclusive, a Lei Vini Júnior, para pensar em como paralisar os jogos de futebol em casos de ofensas racistas, né? Em homenagem ao jogador que tem sofrido muitos casos de racismo. Mas existe muita piadinha, né? Uma piadinha, quantas expressões racistas a gente não ouve? Então, assim, qual é dia de branco e qual é dia de negro, para dizer um dia que é um dia de trabalhar e
um dia de não trabalhar, ou ofensas ligadas à piada, cabelo. Isso até pouco tempo, até a década de 90, não era criminalizado no Brasil. Então houve uma alteração legislativa para incluir a injúria racial como uma forma de punição do racismo no Brasil. Isso foi um avanço na legislação que eu acho que é importantíssima. Qual é o outro passo? A gente pode pensar quantas pessoas são punidas no Brasil por conta de crime de racismo. Quase não são. Então, também o judiciário tem dificuldade de entender, apesar da importância da lei, o que são casos de ofensa racista e o que não é caso de ofensa racista. A gente teve agora, recentemente, o caso de um vereador que foi cassado na Câmara Municipal de São Paulo por conta de uma expressão racista que ele usou. E, enquanto a Câmara Municipal entendeu que aquele era um caso racista, que não podia ser, que não era aceitável e puniu o jogador, puniu o vereador, desculpa. Em âmbito judicial, eu fui testemunha judicial desse caso, inclusive na audiência, o judiciário entendeu que ele não teve a intenção de ser racista e, por isso, o absolveu do crime de racismo. Então, veja bem como é difícil ainda, mesmo com a existência de leis. E mesmo com a existência de leis. Então, a gente tem que lutar, sim, por elas. É por isso, inclusive, que a gente está aqui, está no parlamento, está fazendo tanta luta para imprimir leis que sejam leis antirracistas de fato, mas também pensar de forma mais global as políticas públicas, a transformação do judiciário, a inclusão de pessoas negras é algo fundamental. E quais políticas públicas vocês podem desenvolver daqui para frente, lançar? Já há um embrião? Com certeza, assim, a gente tem um olhar no mandato que é um olhar de pensar a política a partir da vida das mulheres negras. Então, tem várias formas que a gente pode desdobrar isso, né? Eu falo de leis que lidam estritamente com racismo, então a Lei Vini Júnior, que eu mencionei, outro projeto de lei também que nós propusemos que pensa na fixação de cartazes em prédios públicos para denunciar o racismo, para que as pessoas tenham o número do SOS Racismo aqui da casa, mas também do Disque 100 para denunciar racismo. Mas muitas outras questões precisam ser debatidas. Então, a importância do ensino da Lei 10.639, que obriga ao ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas, é algo fundamental. O Estado de São Paulo precisa incorporar isso com obrigatoriedade no seu currículo escolar. Então, nós também temos um projeto de lei que obriga a educação para a igualdade racial e de gênero nas escolas. Isso é muito importante. Um outro olhar que o nosso mandato tem bastante é para a violência, porque não adianta nada pensar em políticas públicas se os jovens negros estão sendo assassinados com frequência pelas forças policiais, nas comunidades, nas favelas, nos bairros de periferia de todo o estado de São Paulo. Então, ter um olhar também para a segurança pública e como ela, infelizmente, atinge com muita desproporcionalidade jovens negros e periféricos, é algo que a gente tem também pensado com muita força. E o próprio tema da educação. Porque as cotas raciais existem atualmente nas universidades estaduais paulistas, foi uma conquista também do movimento negro, do movimento estudantil, mas ainda tem muito para caminhar para que a universidade seja de fato um espaço transformado, né? Políticas de permanência estudantil, de assistência estudantil, como moradia, como biblioteca, como bolsas, tudo isso também precisa. Tudo isso, né? Com certeza, com certeza. E esse é o nosso papel aqui dentro da casa. Quando a gente pensar o orçamento, a distribuição do orçamento, pensar a elaboração de políticas públicas, esse precisa ser um olhar antirracista de fato e global, né? E você conta com mais parlamentares vendo essa questão fundamentalmente? Com certeza. Inclusive, o nosso mandato conduz a Frente Parlamentar para a Igualdade Racial aqui na casa. Essa também é uma alegria nossa, porque inicialmente quem tocava essa frente era a Alessi Brandão. E a Alessi, a partir dessa legislatura, vendo a entrada de outras mulheres negras aqui na casa, ela nos presenteou com a possibilidade de coordenar essa frente parlamentar. Ela também está na frente, mas outros tantos parlamentares estão na frente também. Existe uma grande unidade de muitos parlamentares negros e negras aqui na casa que entendem a importância de pensar a política com esse olhar, né? Então, eu falei aqui que a lei do Dia da Consciência Negra foi apresentada pelo deputado Barba. A deputada Tainara fez toda uma movimentação aqui na casa, quando ela também não foi reconhecida como deputada por uma funcionária. Isso é super importante. A deputada Ediane Maria, que traz o olhar dela também como uma mulher trabalhadora doméstica, a primeira eleita aqui no estado de São Paulo, na Alesp. E a importância também de ter um olhar para as mulheres sem teto, as mulheres sem casa. A deputada Mônica. Então, assim, acho que a gente tem bastante unidade aqui na casa. O deputado Reis com olhar para a segurança
segurança pública, e isso me deixa muito feliz, porque mostra que nós temos bastante força para implementar políticas públicas dessa forma aqui na casa. A questão da jovem negra que acaba engravidando e aborta, esse é um perigo muito grande? Com certeza, né? Eu acho que a gente tem 2 perigos aí. O primeiro é a gravidez na adolescência. Então, a gente sabe que a gravidez é uma questão, né? A gravidez indesejada, mas também os altos índices de gravidez na adolescência que existem. Então, o primeiro passo, quando a gente fala sobre gestação indesejada, é falar sobre educação sexual. A educação sexual precisa existir. Tem muita gente que acha que escola não é lugar de falar sobre educação sexual. Eu discordo veementemente. Eu acho que escola é lugar de falar sobre educação sexual, sim. Em primeiro lugar, porque as pessoas precisam entender o que é violência. Violência que muitas vezes essas meninas passam dentro das próprias casas e não vão nunca aprender. Em segundo lugar, porque elas precisam aprender o que é, de fato, a prevenção. E essa prevenção, muitas delas também não vão aprender dentro das suas casas. Então, a prevenção é algo fundamental. Pensar na educação sexual é algo fundamental. O segundo ponto são os métodos contraceptivos. Os métodos contraceptivos, eles precisam existir. Eles precisam estar disponíveis nas UBS, no sistema público de saúde. E muitas vezes existem empecilhos em muitas UBSs para que exista a implementação de métodos contraceptivos que são reversíveis, como o DIU, que é altamente eficaz, mas muitas UBSs, nós já recebemos muitas denúncias de UBSs na cidade de São Paulo, pedindo a autorização do marido para que se implemente um DIU. E isso é também uma coisa bastante preocupante. Uma agressão, né? É uma agressão. E aí, o outro tema é o próprio tema do aborto. Porque o aborto, ele é permitido em 3 casos, de acordo com a legislação brasileira. Agora existe uma discussão no STF sobre a possibilidade de descriminalização dele até a 12ª semana de gestação. Mas a verdade é que atualmente ele só é permitido em 3 casos. O que não significa que o aborto não aconteça. Então, muitas meninas se expõem a situações de risco diante do aborto ilegal, diante do aborto inseguro, com medicamento vencido, usando formas que agridem o corpo e que podem fazer com que elas percam o útero, porque, inclusive, muitas delas não tiveram acesso a nenhum das 2 primeiras etapas que eu falei, a educação sexual e o método contraceptivo. A questão do genocídio de jovens negros. Isso é uma pauta do seu mandato, né? Que, inclusive, agora completa 7 meses. Com certeza. É uma das pautas prioritárias do nosso mandato. Porque a gente consegue entender a segurança pública de uma forma ampla. Em primeiro lugar, entendendo qual é o papel das polícias mesmo. Então, qual é o papel da polícia e da força do aparato policial estatal nesses casos? Então, o que a polícia está fazendo certo e o que a polícia está fazendo errado, que culmina na morte de tantos jovens negros e periféricos como uma execução, sem perguntar antes. Então, muitos jovens são assassinados sem passagem pela polícia, sem passagem pelo sistema carcerário e acabam, enfim, tendo as suas vidas interrompidas muito cedo. Esse é um ponto. O segundo é pensar para além da segurança pública, diretamente da força policial, o que nós podemos fazer para promover a vida de jovens negros e periféricos. A educação, ela sem dúvida é fundamental. Mas enquanto nós tivermos uma escola pública que esteticamente mais se parece com a Fundação Casa do que com um espaço de acolhimento, isso vai seguir sendo um problema. Enquanto a gente tiver uma escola pública que não tem matérias que são atrativas para adolescentes e jovens, isso também vai ser um problema. Enquanto a gente não tiver oferta de emprego, por exemplo, de formação, de capacitação profissional, para que esses jovens possam ter um futuro, uma perspectiva de futuro, eu trabalhei por bastante tempo com adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. E quando eu perguntava o que eles queriam ser da vida, muitos deles não sabiam responder, porque nunca tinham tido essa oportunidade de sonhar o que queriam ser. E isso é um grande problema, porque eu nunca tive dúvida de que eu podia sonhar ser o que eu quisesse, porque eu sou uma jovem negra de classe média. Mas eu sei que muitas pessoas vivem isso, vão ser o que dá na vida. E não pode ser que essa seja a alternativa para os nossos jovens. E um terceiro ponto, para além da educação, da formação profissional, que eu considero fundamental, que é a cultura de rua. A cultura periférica atualmente, seja ela o funk, seja ela o rap, as batalhas de rima, o hip hop é algo que precisa ser valorizado e não criminalizado. E, infelizmente, muitas vezes o poder público tem uma postura de criminalizar a cultura periférica, a cultura de rua, e não de abraçá-la, e não de entender o quanto ela promove a vida desses jovens negros e periféricos. Mas especificamente no caso do funk, que a gente sabe que tem os bailes e que vão madrugada dentro. O morador não tem direito também de dormir? Não tem que ser
Com certeza. O problema é que quantas prefeituras você conhece que oferecem um espaço adequado para que exista um baile funk que esses jovens possam exercer esse direito? Quantas prefeituras sentam para negociar com quem faz fluxo para dizer, olha, a gente tem um espaço aqui no seu bairro em que é possível fazer aqui o funk, fazer o fluxo. Não faz isso. Mesmo as batalhas de rima, que é algo que eu acompanho com muita força e que acontece também em espaços públicos, em praças, eu acompanho muito isso e vejo o quanto, mesmo batalha acabando até antes das 10 da noite, tem também criminalização por parte do poder público, com multa por excesso de volume, com inquérito policial porque tem uso de bebida alcoólica por menor de idade, e não tem uma tentativa da prefeitura de conversar com esses jovens e pensar em uma forma melhor de regulamentação daquele processo. Então, acho que a gente tem esse imbróglio, que é um imbróglio de saber que enquanto a gente olha para um rapper que é premiado internacionalmente, que veio do Brasil e que bate palma para ele e fala muito lindo, como é o caso do Emicida, por exemplo, que é um grande rapper brasileiro, que escreve letras lindas, que ganha prêmios internacionais, que faz documentário Netflix que é distribuído para 190 países, isso a gente acha lindo. Mas lembrar que o Emicida era um jovem que veio de batalha de rima, pouca gente lembra. E que ele poderia também ter sido um desses jovens criminalizados. Então, acho que a gente tem muito ainda para avançar com relação a esse tema. Agora, deputada, para encerrar, o que representa para a população negra, para o jovem negro, a câmera nos uniformes policiais? Bom, as câmeras foram algo que, apesar de bastante controverso, eu não tenho dúvida de que hoje elas estabeleceram um consenso para todas as pessoas que estudam segurança pública, ou pelo menos deveriam ter estabelecido. Por que eu digo isso? Porque as câmeras, elas reduziram e muito a letalidade policial assim que implementadas, e a letalidade que é praticada por policiais, então a morte de civis assassinados por policiais, mas também a morte dos próprios policiais. Eu estive na semana passada na Secretaria de Segurança Pública em reunião com o secretário e ele mostrou vídeos de formas como a câmera protegeu os próprios policiais ou documentou para os próprios policiais, em favor deles, questões que tinham acontecido e que provavelmente ninguém acreditaria, né? Então a câmera foi uma forma de proteção e eu imagino que um policial que age dentro da lei não deve ter nenhuma preocupação sobre a existência de câmeras nos seus uniformes. O problema é que agora a gente está passando por um momento de congelamento e redução da verba destinada para as câmeras nos uniformes dos policiais. Nós debateremos agora, daqui a pouco, a LOA, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui do Estado, a lei de aplicação disso. E para a gente é muito importante entender de que forma esse dinheiro vai entrar. Né? A gente debateu e incrementar. Exatamente, porque se é uma política pública importante, ela precisa ser mantida e é agora para debater o orçamento anual, para debater a LOA do próximo ano, que isso precisa entrar com força também. Deputada, muito obrigada pela sua participação aqui no podcast especial da Alesp. Imagina, gente, até a próxima. Olha, nós agradecemos aqui a participação da deputada Paula, da bancada feminista, ela que é do PSOL e que participou aqui desta semana importante dentro do podcast da Alesp. Voltamos a qualquer momento, você sabe, você assiste o nosso programa na TV Alesp e também nas plataformas digitais. Até mais!